Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de primeiros socorros para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos aprender o que são primeiros socorros, quais são as prioridades no atendimento, de que maneira eu devo fazer, o que eu não devo fazer e o que eu devo informar e aguardar até o socorro especializado chegar. Então, assim, o que são primeiros socorros? Primeiros socorros são uma série de procedimentos simples com o intuito de manter a pessoa viva em situações de emergência até a chegada do atendimento médico. Ou seja, pessoal, nós só realizamos procedimentos que nós temos conhecimento de forma simples, objetiva e aguardamos o socorro especializado chegar. Qual o objetivo de tudo isso? Manter a pessoa viva. Esse é o primeiro objetivo, é o principal objetivo. O nosso material diz que nós devemos trabalhar em preservação da vida e do meio ambiente. Então, esse é o maior objetivo de se prestar primeiros socorros. Agora nós iremos ver a questão legal de tudo isso. Não prestar primeiros socorros se enquadra em omissão, segundo a lei. O artigo 135 do Código Penal Brasileiro, ele diz que deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-la, abrir uma aspas, é crime. A multa, ou a detenção vai de 1 a 6 meses, podendo aumentar 50% se a omissão resultar em lesão corporal e triplicar se resultar em morte. Então, isso é o que nós temos o dever, como cidadão, perante o Código Penal, nós temos o dever de prestar primeiros socorros, para não se enquadrar como omissores. Porém, pessoal, vamos dizer assim, o compromisso com a vida, ele vai além do que fazer só o que a lei manda. Então, nós podemos fazer algo a mais pelo nosso semelhante. Então, além de não fugir do local, que isso aqui se enquadra mais, nesse sentido relacionado ao trânsito, eu que chego ali no local, sou um dos primeiros a chegar, eu estando envolvido ou não, que nesse caso não seria, eu tenho a obrigação, o dever de prestar os primeiros socorros, segundo a lei, mas, como eu falei, nós podemos fazer isso com o conhecimento das técnicas simples, Podemos fazer isso de boa vontade, sem ter que apenas cumprir o que a lei manda. Então, esse é o objetivo principal, preservar a vida. Então, a lei diz uma coisa, nós temos que nos submetermos, esse é um dever, porém a gente pode ir além daquilo que a lei diz e prestar o melhor, que a gente puder de primeiros socorros para os nossos semelhantes, desde que a gente esteja envolvido ou não, na situação. Então, assim, qual é a importância então? Por que, que eu preciso aprender? Existe, um objetivo. E o objetivo é, quando ocorre um acidente, o que eu sei de simples, tá? Simples, não é nada avançado. Eu não sou profissional da área, talvez você não seja profissional da área. Assim como eu não sou. Mas eu tenho conhecimentos simples, básicos, que pode fazer o quê, pessoal? Pode diminuir complicações futuras, diminuir o sofrimento e talvez mesmo até salvar vidas. Então esse é o objetivo de prestar primeiros socorros. Diminuir sofrimento, evitar complicações futuras e salvar a vida se for o caso. É fundamental também a gente saber que em situações de emergência a gente deve manter a calma. E ter em mente que prestar os socorros iniciais ali, com os conhecimentos básicos que nós temos, não exclui a importância do médico, nem exclui a importância do técnico especializado, em suporte básico e avançado à vida. A gente vai atuar só até onde a gente consegue. Se a gente não tem capacidade de
agir com calma, então vá até um limite onde você não se expõe à situação trágica para você não se tornar a próxima vítima ou não complicar ainda mais a situação. Faça o que está ao seu alcance apenas e deixe o atendimento mais especializado, né, e fundamental para os especialistas. Você já estará prestando socorro. Então, assim, além disso, a gente tem que certificar-se do que quando a gente se depara com uma situação dessa? A gente tem que se certificar que há segurança o bastante para que prestemos aquele socorro, sem oferecer risco para quem? Para mim. Eu que estou ali tenho que fazer esse julgamento, analisar. No momento ali, não ficar eufórico, analisar todo o que está ao redor e pensar: oferece risco para mim? Então eu preciso eliminar esse risco primeiro, tá? Não se esqueça que também prestar um mau atendimento direto à vítima ou qualquer procedimento desse que a gente vai falar aqui na aula de hoje, se fizer da maneira incorreta, a gente pode comprometer a situação da vítima ou de quem está ali no local. É necessário que a gente siga os procedimentos e faça o que está ao nosso alcance sempre com essa consciência. Não consigo fazer, não vou piorar a situação, né? Então, preciso ter em mente que tem que ter segurança para mim. Então, com relação a esse assunto, que nós precisamos criar uma hierarquia, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, assim, a primeira pessoa que tem que estar segura, eu. Eu que vou lá prestar, né, o primeiro socorro. Como eu falei, analiso tudo ao redor. Observo que há perigo para os demais, então preciso eliminar também esse perigo, para mim e para os demais. E para a vítima também, para que ela não venha a sofrer mais complicações, né? Vamos supor, você não sinaliza o local e outro veículo vem e você não é atingido, nem os demais, mas a vítima está lá no asfalto e o veículo vem e atinge novamente uma vítima. Então você não fez, né? Não seguiu essa ordem. Analisar a segurança sua, os demais e também da vítima, para depois ir lá e observar o que dá para ser feito pela vítima. Não vai mudar a situação você agir pulando esses procedimentos. Tá? Você só vai expor você ao risco ou expor os demais ao risco, abrindo a possibilidade de haver mais vítimas. Ou você se tornar a próxima vítima no local, ou alguém ali que está tentando auxiliar, ou até mesmo só ali de curioso, né, aglomerando no local. Então a gente precisa sempre seguir essa regra de prioridade de segurança. Então, assim, quem é o mais capacitado a prestar socorro? Em primeiro lugar, o socorrista. Por quê? A gente vai falar ali o tipo de assunto, né? Por que ele é mais indicado, né? E em segundo lugar, os médicos ou profissionais da saúde. Em terceiro lugar, pessoas leigas, mas com conhecimentos básicos de primeiros socorros. Eu me enquadro nessa classe. Eu não sou profissional da saúde, mas tenho conhecimentos básicos, assim como você terá no final desse módulo, no final dessa matéria. Então, assim, por que o socorrista é o mais indicado, né? Porque o socorrista é uma pessoa habilitada. Ele faz isso o dia todo. Ele mexe com situações de acidente, situações de pessoas em perigo iminente. Esse é o ofício dele. Então, ele tem mais capacitação do que muitos médicos, porque às vezes o médico ele é especialista de uma determinada área. Ele não lida com esse tipo de situação. O socorrista não, ele é habilitado tecnicamente e ele faz disso o seu ofício. Na prática, ele tem experiência nisso, né? Então, assim, ele tem treinamentos que a gente fala, né, avançados de suporte à vida. Tem treinamento básico de suporte à vida e treinamento avançado de suporte à vida. Então, ele é o mais capacitado para essa função. Só que nós temos que entender, né? O socorrista sozinho também ele não faz nada. Então, ele faz um atendimento, que é o chamado pré-hospitalar de emergência. Ele estabiliza a situação e faz o deslocamento da maneira correta e segura da vítima ou das vítimas para onde?
para o hospital, onde lá tem os médicos, né? E ele receberá o atendimento pós-hospitalar, tá? Então, assim, porém, se tiver médicos no local e não tem socorrista, ele tem mais capacitação do que os leigos. Então, ele entra na segunda hierarquia ali, de pessoas capacitadas para prestar atendimento. Então, ele pode fazer o que ele sabe ali e, chegando o socorrista, ele vai falar o que ele fez, ele vai auxiliar o socorrista, ele vai abrir espaço para o socorrista, porque o socorrista vai assumir a situação e vai deslocar a pessoa. O médico, por mais que ele esteja no local, ele não está com uma ambulância, muitas das vezes, ele está ali, né, talvez no seu carro de passeio. É nessa situação que a gente está falando aqui. O médico está no local, não que ele veio para prestar esse atendimento, ele está ali, né? Então, assim, ele faz o que ele pode, passa para o socorrista, auxilia no que ele fez ali, né? E o socorrista direciona a vítima para o atendimento pós-hospitalar. Daí o socorrista pode ficar livre para os próximos atendimentos, se ele tiver no dia, entendeu? Porém, é dessa forma que a gente precisa entender, para que lá no momento não haja conflitos. Então, assim, e o terceiro são pessoas básicas com conhecimento, né? Pessoas leigas com conhecimento básico, que somos nós, né? A gente pode fazer muita diferença. Na ausência do médico e do socorrista, a gente vai fazendo o que nós podemos, o que está ao nosso alcance, até que chegue alguém especializado ali, com mais capacitação, tá? E nos auxilie ali na situação. Então, o que eu devo fazer? Pessoal, nesse momento, a gente precisa entender que, para o local ficar seguro, a primeira ação é sinalizar o local, tá? E chamar o socorro especializado. Isso. Chamar o socorro especializado diz mais respeito ao atendimento à vítima. E sinalizar o local inclui a gente e os demais. Ok? Então, a primeira ação é sinalizar o local. E assim, logo em seguida, chamar o atendimento especializado. Ou, quem sabe, até dividir essa função com os demais. Porém, não dá para pular essas etapas, tá? Então, isso aqui cai na nossa prova. Primeira coisa que eu faço, sinalizo o local, né? E existe, né, uma tabelinha aqui de coisas que eu posso fazer para sinalizar o local. Ó, eu aciono o pisca-alerta dos veículos, isso é uma linguagem comum. Quem está no trânsito é acostumado a se deparar com essa linguagem e identifica que há um problema à frente, né? Defina o melhor local para se colocar o triângulo. O triângulo, a regra diz que no mínimo 30 metros é o que se deve colocar o triângulo. Só que aqui, no caso de acidentes, a gente vai utilizar uma regra mais longa, tá? A gente vai dobrar essa contagem ou até mesmo triplicar em algumas questões. A gente vai falar logo a mais no próximo slide. Então, o mínimo é 30 metros, tá? Porém, dependendo da via, 30 metros ainda é próximo do local. Então, as pessoas talvez não consigam ver a tempo de reduzir e parar. Então, a gente tem que aumentar essa distância, tá? A gente vai falar mais. Espalhar arbustos e galhos de árvore no leito da via. Isso aí também é uma coisa bem útil, é uma linguagem também comum. Quem utiliza do trânsito conhece essa linguagem, viu arbustos, viu coisas espalhadas no leito da pista de rolamento, sabe que há um acidente. Então, isso aí funciona, tá? E abrir capô, porta-malas, para chamar a atenção no local. E aqui vale da gente fazer o que, pessoal? Não dá para a gente fazer essas coisas, eu estou falando pausadamente, né? Para que haja compreensão. Mas nesse momento a gente tem que ser ágil. Então a gente delega ali, né? Usa da habilidade de liderança de alguns, divide as tarefas, delega, fala, ó, colega, você vai ali e sinaliza. Você que está com roupas coloridas ou brancas, aliás, isso é um assunto que cai na prova, tá? Quem deve sinalizar? Pessoas com roupas coloridas ou brancas, é o mais indicado, porque chama atenção de longe. Roupas escuras já não dá para ver, dependendo, né, da ocasião do dia ali, ou da condição, né, de luminosidade. Então você vai lá, delega para uma pessoa, você sinaliza, espalha arbustos aí, o outro coleta as informações, eu vou ligar aqui para o socorro e vamos fazendo o que. Entendeu? Esse momento
delega funções para agilizar o lado, para que possa informar o quanto antes o socorro para que ele se desloque com agilidade, tá? Então esse é o objetivo, mas sem, né, sem apavorar, sem perder a calma, mas com agilidade. Daí o que a gente vai ver aqui? Então a tabela da sinalização, que é a primeira coisa que deve se fazer, né, ou se delegar alguém ali no momento. Existem 3 colunas aqui nesse slide, e as colunas elas são a referência de velocidade máxima permitida, que é a referência que nós iremos utilizar para a contagem de passos. A coluna do meio ela fala quantos passos eu devo contar em dias secos, pista seca, sem condições adversas, de dia, ok? E na última coluna, quando houver alguma condição adversa, pista molhada, chuva, neblina, fumaça, cerração, à noite, eu faço aquela contagem. Então, na lógica, na teoria, né, na lógica aqui, é isso aqui, ó. 60 km por hora, eu devo contar em dias bons 60 passos. Se tiver condição adversa, eu dobro a contagem. E assim por diante, ó. Tem 3 variantes ali para vocês usarem como referência, tá? O ser humano, o passo longo da gente é, em média, 1 metro. Então, dá para a gente entender que é mais ou menos, vamos supor, a contagem de passos, 60 ali são 60 metros em média. Tá? Então, é uma distância razoável. E pode cair também na prova uma questão. Se eu estiver contando os passos e chega uma curva, o que eu devo fazer? Na prova diz assim, ó, se eu estiver contando os passos e não terminei, eu tenho que passar a curva e recomeçar do zero. Vou dar um exemplo, 80 por hora, cheguei no 70, me deparei com uma curva, passo toda ela e começo do zero, ok? Isso aí cai na nossa prova. Então assim, ó, chamar o socorro especializado, né? Como eu devo fazer? Esses números que estão na tela são comuns em todas as localidades brasileiras, tá? Então, 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária Federal, 192, o SAMU, 193, o Bombeiro, 199, Defesa Civil, tá? Então, esses números são comuns. Qual que é o mais indicado aqui, pessoal? Segundo informações, tá? Segundo pesquisas que eu fiz, o mais indicado é o 193, que é o bombeiro. O bombeiro tem uma unidade especializada em atendimento para acidentes de trânsito, ok? Então ele é o mais capacitado, ele tem ambulâncias com suporte avançado à vida, que são as verdadeiras UTI móveis que a gente fala, né? Isso quer dizer que os outros não podem fazer isso? Podem, mas os mais especializados, o que tem mais materiais ali, mais ferramentas, é o bombeiro, tá? E uma unidade do bombeiro aqui na nossa localidade também que presta esse atendimento se chama CIAT. É uma ambulância vermelha com listas amarelas, inscrições amarelas, né? É do Corpo de Bombeiro essa ambulância. E o que acontece? Na iminência que ele não está, você pode chamar qualquer outro, tá? Então o SAMU, pessoal, ele é da área da saúde, porém ele não tem tanta capacitação quanto o bombeiro que já mexe com isso. Igual lá falei de socorrista, né? Socorrista tem mais capacitação de qualquer profissional da área de saúde. Nesse caso aqui, o bombeiro também, tá? Mais do que o pessoal do SAMU. O SAMU normalmente ele é utilizado para deslocamento. É uma ambulância que se utiliza para deslocar pessoas de um local para o outro, da UPA para um hospital, e fazer um atendimento numa casa que a pessoa teve um mal súbito, na rua a pessoa teve um mal súbito, e daí pega essa pessoa, estabiliza, dá os primeiros atendimentos e leva a pessoa para a unidade de saúde. Então, normalmente esse é o dia a dia do pessoal do SAMU, eu tenho conhecido que trabalha, e ele me explicou essa questão, não que eles não saibam, eles sabem fazer isso aí, assim como eu e você, só que o CIAT lá da unidade do Corpo de Bombeiros é o mais capacitado para isso. Aí o que a gente informa, né? Vamos supor lá, delegamos, coletamos quais informações? O local exato e o tipo do acidente, o que entrou no meu conhecimento, né? Pergunta para as pessoas ali se teve alguma testemunha ocular, né? Você viu o que aconteceu, pessoal? Estava aqui por perto, tal. Daí a descrição das vítimas, sexo, idade aproximada,
se é criança, idosos, jovens, homens, mulheres, aproximadamente a massa corporal ali, fala assim, uma pessoa aproximadamente uns 60 quilos, uns 100 quilos, e assim você vai informando na hora que você liga, né, para o socorro especializado, eles sabem o que tipo de material que eles podem já se deslocar na ambulância. Por quê? Porque a ambulância, às vezes, ela não tem uma só, mas nem todas as ambulâncias têm todos os equipamentos. Então, eles precisam ser objetivos ali. Quanto mais objetivo a gente for na informação, mais vai auxiliar no atendimento, tá? Se há vítimas inconscientes, né, a gravidade do ferimento das vítimas que você observou, as mais atingidas. Então fica essa regra aqui, tá? Para que a gente possa compreender. A gente coleta as informações e informa antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação específica nas vítimas, a gente segue essa ordem aí, tá? Então assim, depois disso, a gente tem que atuar, tá? Então assim, fiz toda essa parte ali inicial, tenho dificuldade com situações trágicas, não posso ver sangue, não vou lá. Então, deixo que as outras pessoas que não têm essa fragilidade façam esse atendimento já direto na vítima. Agora, se eu tenho dificuldade com isso, eu fico de longe, tá? Não vou lá porque eu vou me tornar a próxima vítima, né? Vou olhar aquilo lá, vou desmaiar, ou vou passar mal, né? Daí não adianta, daí eles vão ter dois trabalhos, vão ter que atender você, né? Em vez de se auxiliar, você vai estar ali atrapalhando. Isso já é prestar socorro? Sim. Tudo que nós fizemos ali até o momento de sinalizar, informar, até esse momento aqui, ó, não fui na vítima, já estou prestando socorro, né? Ajudei a delegar ali, ajudei a distribuir as funções, sinalizamos, coletamos informações, tudo. Isso aí já é ajuda, já é prestação de socorro. Aí a gente precisa fazer o quê? Atuar quem consegue, né? Você lembra que lá no artigo 135 fala, podendo fazer. Então, se você só pode fazer até aqui, só vá até aqui, tá? Não invente de tentar fazer uma coisa que você viu na internet, prestar um socorro lá de uma forma indevida, sei lá, dar um exemplo extremo aqui, a pessoa está engasgada ou com dificuldade de respirar, você decide furar a traqueia da pessoa com uma caneta. Não, isso aí é o que não se deve se fazer. A gente não tem, quem não é da área da saúde, não tem capacitação para fazer isso e pode até prejudicar ainda mais a situação da vítima. Então vá só até onde você consegue, ok? Daí quando o socorrista chegar, o que a gente informa para ele? Vamos informar as condições de trânsito do local, a descrição da ocorrência, os primeiros socorros que nós apresentamos, né, aplicamos nas vítimas, outras informações que a gente conseguiu coletar. Quanto mais informação, melhor, resumindo. O socorrista precisa entender da situação e até onde vocês atuaram. Aí ele começa a dar continuidade nesse atendimento. Então, assim, para tudo isso, né, pessoal, a gente precisa do quê? Em primeiro lugar, se a gente for mexer na vítima, a gente precisa se proteger das infecções, tá? De contaminações. Então, num tempo atrás, era obrigatório o uso do kit de primeiros socorros. Lá nesse kit tinha luvas, tá? E tinha outros paramentos ali. Tinha outros equipamentos que serviam no atendimento de primeiros socorros, no atendimento básico, tá? Porém, antigamente, no tempo atrás, ele era obrigatório que você tivesse. Tudo que é obrigatório perante a legislação, se você não tiver, as maioria das vezes, a penalidade. Então, se tirou a obrigatoriedade, porém, aconselha-se a ter um kit de primeiros socorros, tá? Então, é bom você ter. Você pode precisar tanto para você ou para um semelhante num atendimento de primeiros socorros. E uma das coisas que tinha lá era uma luva de borracha, tá? No kit de primeiros socorros. Então, se você quiser ter no seu carro, é útil. Você pode precisar ou pode auxiliar alguém. Porém, se tirou a obrigatoriedade, melhor ainda porque você não leva multa, não tem questões financeiras. Mas o kit ele é útil, é bom que se tenha, assim como o extintor, não é mais obrigatório, mas é bom que se tenha. Numa iminência de um incêndio, como que vai apagar um incêndio se não tem extintor, né? Só que há um tempo atrás
não tinha extintor, ou estava vazio, sem carga, levava multa, né? Então agora não leva multa, mas é aconselhado que se tenha. É um equipamento que tem que ter no carro. Só que a ausência dele não causa infração. Então aqui, para que a gente possa atender a vítima, né, diretamente, depois que a gente fez tudo que dava para que ficasse o local seguro para todos, eu preciso tomar esses cuidados. Não põe a mão na boca da vítima, dentro da boca, né? Ela pode estar em choque, pode voltar do choque e morder, arrancar seu dedo, tá? Com a mandíbula forte, né? Num choque, a gente não sabe o que pode acontecer. Não entre em contato com os fluidos da vítima, tá? Os fluidos orgânicos, saliva, sangue. Então, se eu for fazer qualquer atendimento, tem que prestar primeiro, tomar cuidado com o quê? Comigo, né? Então, eu não me exponho a situações que depois pode vir a trazer uma doença infectocontagiosa para mim. A gente já sabe delas aí, não precisa nem citar aqui, né? Mas aí a intenção é aqui, ó, recomenda-se que o atendente proteja-se contra a transmissão de doenças, né? Essas doenças são transmissíveis através de contato direto com fluidos orgânicos, né? Principalmente sangue e saliva. Então, as precauções, luva se tiver, né? Evitar ferir-se durante o atendimento, e não levar a mão à boca e aos olhos sem lavar. No caso aqui é o teu, tá? Na tua boca e os teus olhos sem lavar as mãos. Então esse é o ideal a se fazer. E o ideal mesmo é tentar evitar o contato direto das mãos com a vítima, tá? Faz o que você consegue fazer ali. Se você não tem luva, se proteja, né? Essa é o ideal. Arrume uma forma que dê para você prestar esse socorro sem você se expor. Então, pessoal, nós ficamos com a nossa aula de hoje até aqui, tá? Nós iremos fazer os procedimentos depois, né, a comunicação, a sinalização. Eu me protegi, agora eu posso atuar diretamente na vítima. Se eu posso, né, eu vou falar daí na próxima aula o que eu posso fazer e como eu devo fazer. Pessoal, agradeço a todos aí e nós nos vemos na próxima aula.